Fala pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui para Soft Center e hoje a gente vai falar sobre acerto de viagem. Como você faz, por que é importante para a sua transportadora. Vou começar pelo básico, pelo princípio. O acerto de viagem é aquele acerto, aquela prestação de contas que o motorista faz para a sua transportadora e vice-versa. A transportadora também faz com o motorista quando a transportadora precisa ali pagar a bonificação diária, esse tipo de coisa, quando você acerta isso com o motorista seu, que é da sua frota. Então, o acerto de viagem é essa prestação de contas, como eu acabei de comentar, que você faz com o seu motorista, que geralmente é aquela pessoa que trabalha para você, que trabalha no veículo seu, no veículo da sua transportadora, que precisa fazer essa prestação de contas no final do período de uma viagem aí, tá? Então é importante você fazer isso para que fique muito claro, tanto para a sua transportadora quanto para a pessoa que trabalha para você, para o motorista que dirige seu caminhão, quais foram os resultados aí, tanto do ponto de vista do motorista quanto do ponto de vista da transportadora. Agora que eu expliquei então o que é o acerto de viagem, que você faz com o seu motorista quando ele dirige o veículo da sua transportadora, eu vou explicar um pouquinho agora porque é importante você fazer o acerto do ponto de vista da sua transportadora mesmo. É importante você fazer o acerto, então, para que você possa acompanhar viagem a viagem o desempenho de cada viagem. Entender se aquela viagem gerou os resultados que você esperava, se ela deu lucro, se ela deu prejuízo, onde você gastou os recursos da sua empresa durante essa viagem, ou seja, onde que você abasteceu, se você teve algum tipo de despesa em relação à manutenção do veículo, pneu, etc. E também entender o que o motorista está utilizando de recurso ali para fazer aquela viagem, o que ele está pegando de dinheiro, o que ele está gastando para se manter durante a viagem. Então é importante você ter esse acompanhamento para conseguir entender se no final das contas está compensando ou não essa viagem para a sua transportadora. Também é importante o acerto de viagem porque ele acaba gerando outras informações em relação à empresa, em relação ao veículo como um todo. Por exemplo, dentro de uma viagem você obviamente vai andar vários quilômetros, e por estar andando vários quilômetros você vai consumir litros de combustível, que você vai entender médias, que essa quantidade de quilômetros andados, digamos assim, vai impactar ali na questão de manutenção, Então se você faz uma gestão de manutenção preventiva ou corretiva aí que seja na sua empresa, você já vai entender se chegou a hora de você se programar para fazer uma manutenção, ou se já passou da hora de você fazer uma manutenção, até mesmo ali com a parte de combustível, as médias que você acompanha historicamente ali, através desse histórico de média você consegue até entender se o veículo está performando da forma como você espera ou se não está. Se não estiver, você já pode levantar algumas hipóteses, por exemplo, está faltando algum tipo de manutenção, ou o motorista andou pisando um pouquinho mais ali, ou até mesmo a qualidade do combustível. Tudo isso você consegue acompanhando pelo histórico dos acertos de viagem que você vai fazendo através dessas anotações de quilômetro, como eu comentei, bem como também esse acompanhamento do consumo de combustível, das médias, aí você tem toda essa percepção, essas hipóteses que você pode ir levantando através da performance que o seu veículo vai fazendo através dos acertos de viagens que você vai fechando aí ao longo do tempo. Agora que você entendeu por que é importante fazer o acerto de viagem, eu vou explicar um pouquinho como que você deve fazer o acerto de viagem, para você ter esse acerto de viagem claro, objetivo e entender os resultados do acerto de viagem, como eu comentei anteriormente. Agora que você entendeu o que é e por que é importante, vou te falar um pouco mais sobre como e o que fazer para ter um acerto de viagem para avaliar os resultados. Eu vou mostrar o que você deve fazer para ter um acerto claro e objetivo, que vai possibilitar a visualização de resultados das suas viagens, bem como o que você deve fazer para ter resultados financeiros de média de consumo e controlar a manutenção. O acerto de viagem deve ser dividido em duas etapas, uma do ponto de vista do motorista e outra do ponto de vista da transportadora. Do ponto de vista do motorista, a viagem deve ser separada em duas partes, adiantamento e devolução. E aqui vale algumas observações, pontuações que eu vou fazer a seguir. A primeira parte do acerto de viagem do ponto de vista do motorista, o adiantamento, virá do planejamento da viagem, para que você saiba de forma antecipada alguns custos em função do tempo de viagem estipulado. Ou seja, quanto você vai precisar adiantar para o motorista para uma viagem de, por exemplo, 10 dias. Quanto de adiantamento dar para o motorista para que ele possa suprir necessidades básicas imediatas, como alimentação, estadia, chapas e eventuais emergências, como manutenções não previstas ou um pneu furado, por exemplo. E lembrando, esse adiantamento que o motorista pega é dinheiro da empresa, logo o motorista deve prestar conta de como foi gasto esse dinheiro.
Na parte da devolução, o motorista deve anotar tudo que foi pego em dinheiro e que está devolvendo, como por exemplo os fretes que recebeu e também a sobra do adiantamento, se sobrou algum dinheiro. Ainda no fechamento com a transportadora, tende a haver a apuração das bonificações dos motoristas, como diárias, gratificações por cumprimento de média, etc. Em seguida, vem o acerto do ponto de vista da transportadora, para que ela possa entender como foi a viagem e o resultado dessa viagem. O acerto do ponto de vista da transportadora é separado dessa forma: receita e despesas, e o que foi à vista e a prazo dentro da receita e despesa. Portanto, separar se as despesas foram à vista ou a prazo, para que haja o correto cálculo do acerto, entendendo o que saiu do adiantamento do motorista e o que foi gasto a prazo. E integrar essas despesas com a gestão financeira da transportadora, bem como anotar a quilometragem para que se possa ter o controle sobre o consumo de combustível e médias de consumo e a correta gestão da manutenção. Ainda, anotar todas as receitas produzidas durante a viagem, ou seja, todos os fretes que foram feitos dentro do período da viagem, próprios ou não, que geralmente serão recebidos a prazo. Então aqui, por exemplo, na parte de receita à vista, a gente pode anotar, por exemplo, os fretes que o motorista foi recebendo durante a viagem, que no acerto do motorista está lá na parte de devoluções. E do ponto de vista da transportadora, está aqui os fretes que ela fez durante a viagem, fretes próprios dela, que ela vai receber posteriormente. Geralmente aqueles CTEs dos clientes dela, que ela vai receber daqui 20, 30 dias e que ela vai faturar, vai mandar fatura para o cliente, um boleto, alguma coisa nesse sentido, a gente anota aqui na parte de receita da viagem, porém na parte a prazo. Aí aqui no grupo das despesas, a gente vai anotar o adiantamento do motorista, o pedágio, consertos emergenciais, borracharia, uma troca de óleo, alguma coisa que aconteceu de emergência ali, a própria estadia do motorista, o que ele gastou com alimentação, e também aqui a gente anota na parte de despesas, que vai ser à vista ali do ponto de vista da transportadora, que vai ser, digamos assim, pago quando o acerto for fechado, a comissão, a gratificação, a diária, referente ali à performance do motorista, que também está anotado lá no acerto do ponto de vista do motorista. O que é comumente anotado aqui na parte das despesas são o combustível, né, que muitas vezes a transportadora tem uma parceria com o posto, e aí o motorista vai lá e anota essa despesa, mas assina a notinha lá no posto, né, por isso é uma despesa que vai vir cobrado depois, posteriormente, a prazo. Se teve um conserto de emergência aí, que foi também num posto parceiro, numa borracharia parceira que foi assinado pelo motorista e vai ser faturado depois, a gente também anota aqui no campo de despesa a prazo, né? Bem como também a estadia do motorista, o próprio pedágio, se você utilizar algum tipo de vale pedágio, a alimentação, se ele parou num posto que é parceiro seu, que vai estar junto com o combustível lá, tudo isso, se foi gasto a prazo, se você vai pagar depois, que não saiu direto do dinheiro ali do adiantamento do motorista, você anota aqui no campo de despesa a prazo. Depois então que você anotou tudo, o que foi gasto durante a viagem, o que foi à vista, o que foi prazo, o que foi receita, o que foi despesa, chegou a hora de você analisar tudo isso e apurar o resultado da viagem para finalmente entender se chegou no resultado que você esperava ou não. E dependendo do que aconteceu aí, né, obviamente depois dessa análise, começar a tomar as ações, as decisões aí, a fim de melhorar a performance do veículo, da viagem e tudo mais. Para você então analisar o resultado da viagem, é muito simples, você vai separar ali e vai analisar, obviamente, né, a coluna de receita, a coluna de despesa, vai fazer um pelo outro e vai entender se o resultado foi positivo ou negativo. E como eu comentei lá anteriormente no início do vídeo, a partir dessas anotações, e obviamente toda vez que você anotar uma despesa, uma receita ou qualquer outra ocorrência importante que envolva a quilometragem, você também já vai conectar lá com a parte, por exemplo, de manutenção. Anotou quilometragem, você já pode conectar isso com a parte de manutenção, verificar se para aquela quilometragem ou se para aquele intervalo de quilometragem que foi utilizado para fazer a viagem, você vai precisar preparar o veículo para receber algum tipo de manutenção, você vai ter que trocar óleo, você vai ter que fazer rodízio, alguma coisa nesse sentido. Bem como também já conectar tudo isso com o financeiro da sua transportadora. Então as despesas que você teve ali de manutenção, de combustível, como a gente comentou, você já pode transferir isso lá para o setor financeiro da transportadora para eles se prepararem para fazer o pagamento aos fornecedores, né? Seja isso, você tem que passar nessas informações de tudo que você gastou à vista, né? Que vai sair ali do adiantamento do motorista, bem como também aquilo que você anotou ali que foi uma despesa a prazo, né? Que vai ser faturado posteriormente para a transportadora. Nessa fase também você vai apurar as possíveis premiações, bonificações que o motorista da sua transportadora possa vir a ter. Então, se por exemplo você definiu ali uma premiação porque ele atingiu média ou porque ele preencheu todos os requisitos
relacionados ali ao que você considera uma boa performance de motorista, né? Por exemplo, anotou todos os KMs de todas as ocorrências, não faltou com nenhum KM ali, nenhuma ocorrência, né? Se furou o pneu, se anotou o número do pneu, se teve algum tipo de manutenção, se ele anotou corretamente qual tipo de manutenção foi, se ele anotou ali todas as informações do tacógrafo, né? E você entende que isso são critérios para você premiar ele. Nesse momento chegou a hora também de você apurar o que ele vai receber de premiação, bem como também bonificação, diárias, tudo que você entender que faz parte ali do desempenho do motorista. E você na sua empresa, como que você faz o acerto? Você faz manual? Você dá alguma planilha para o motorista preencher durante a viagem? Conta um pouquinho aqui nos comentários como é que você está fazendo isso na sua empresa hoje. E se você quiser um sistema que automatiza todo o processo de acerto de viagem, já calcula, já te dá ali o resultado da viagem, além de conectar e integrar toda a parte de viagem com o financeiro, com a parte de gestão de combustível, com a parte de gestão de médias e também com a parte de gestão de manutenção, o Frota é o sistema ideal para a sua transportadora. Se você quiser mais informações sobre o Frota, chama a gente no nosso número que a gente vai deixar aqui nos contatos. Então é isso. Obrigado pela atenção. Até mais.